9h30 da noite em todas as plataformas da Jovem Pan e também na Panflix. E na noite de segunda-feira, Bolsonaro foi abordado por uma apoiadora no Palácio da Alvorada que pediu para que o governo federal proíba a vacinação contra o coronavírus. O presidente prontamente respondeu, aspas, ninguém pode obrigar ninguém a tomar vacina. No início do mês, Bolsonaro sancionou a medida provisória que prevê repasse de quase 2 bilhões de reais para investimento na produção da imunização contra o vírus chinês. O valor será destinado para a compra de doses da imunização. Hoje, o perfil da SECOM divulgou a seguinte mensagem, reforçando o que disse o presidente. A mensagem é a seguinte: o governo do Brasil investiu bilhões de reais para salvar vidas e preservar empregos. Estabeleceu parceria e investirá na produção de vacina. Recursos para estados e municípios, saúde, economia, tudo será feito, mas impor obrigações definitivamente não está nos planos. Paralelo a isso, sempre preservando a liberdade dos brasileiros de escolher o tratamento, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, suspendeu hoje a necessidade de retenção de receita médica para a venda de ivermectina e nitazoxanida em farmácias. Com isso, a venda passa a ocorrer só com a apresentação de receita simples. Segundo a agência, a decisão ocorre após a constatação de que não há mais risco de desabastecimento desses remédios no mercado. Nos últimos meses, esses medicamentos têm sido alvo de procura nas farmácias em meio à epidemia de Covid-19. Opositores, no entanto, têm espalhado nos últimos dias uma notícia velha envolvendo o presidente para atacá-lo. Essa notícia tem o título: Bolsonaro veta prazo de 72 horas para a Anvisa liberar produtos contra a Covid-19. A notícia é de maio. Tratava sobre uma questão pontual e o veto havia sido recomendado pela AGU naquelas circunstâncias. O presidente, à época, lembrou que a definição de regras para funcionamento de órgãos do Poder Executivo, como a Anvisa, é de competência privativa do presidente da República. Augusto Nunes. O presidente está certo, evidentemente, né? A lei determina, as normas todas determinam isso. Quem lida com regras aí vinculadas à Anvisa é a presidência da República. Né? Não pode ser decidido aí por outras instâncias ou instituições. Agora, fixar esse prazo, quer dizer, dar um ultimato à Anvisa. Sabe, 72 horas tem que disponibilizar isso aí. Aí vem a vacina russa, por exemplo. Como é que é? Como é que faz? Compra aquilo? Compra e distribui, coloca ao alcance dos brasileiros que ficam sob suspeita aí de cometer alguma ilegalidade política quando recorrem à hidroxicloroquina. É completamente absurdo aí essa imposição à Anvisa é ilegal e o ultimato é inviável. A Anvisa não tem como atender a esse tipo de exigência, que também é completamente descabida. Diga, Zé Maria. Olha, logo no início da pandemia, o governo ali, sob comando ainda do Henrique Mandetta, entendeu que haveria uma demanda muito forte e até ignorante por alguns pontos. Então houve ali até veto, uma proibição do uso de máscara por pessoas que não estivessem ligados aí à saúde, né? O medo era que todo mundo corresse às lojas e comprassem as máscaras nas farmácias e faltasse máscaras para os profissionais de saúde. Olha, isso não aconteceu e nem aconteceria. Primeiro que houve uma organização do mercado, hoje se faz máscaras em fábricas e tal. Por outro lado, quando saiu a notícia de que a cloroquina estava tendo resultados positivos, o então ministro da Saúde entendeu que haveria falta do remédio para atender a demanda, lúpus, febre amarela. O Jair Bolsonaro não inventou a cloroquina nem a hidroxicloroquina. Os produtos já existem, os medicamentos existem no mercado há muito tempo e tomados, inclusive, como forma preventiva quando militares vão para áreas, né, de endemia de febre amarela, é uma forma preventiva. Então, assim, o ministro da Saúde proibiu a compra livre da cloroquina.
E isso, o argumento lá era para proteger os que dependem da cloroquina para o tratamento do lúpus e da febre amarela e outras aplicações. E também a vermectina, é a mesma coisa. Então agora o governo vem e libera porque vê que não há essa corrida e o mercado acaba suprindo essa demanda, essa necessidade. E isso fica muito claro. Agora, sobre esse episódio de hoje, é preciso dizer o seguinte: existem grupos lunáticos que acham que a Terra acham não, têm certeza e odeiam quem não tem essa certeza de que a Terra é plana e que uma enganação total, geral, entendeu que a Terra é redonda. Basta que essas pessoas peguem um avião, sobrevoem a Terra ou vão conversar com o ministro de Ciência e Tecnologia, o Marcos Pontes, o astronauta que viu a Terra de longe, redondinha, e tirou até foto. Né? E aí, entre esses grupos lunáticos, entre eles está os que são contra a vacinação. São argumentos também lunáticos, dizendo que o número de crianças autistas no mundo e no Brasil, o número de crianças com distúrbios, como hiperatividade e tal, é em decorrência do uso das vacinas. As vacinas salvaram milhares de pessoas no mundo inteiro e aqui no Brasil. Eu me lembro, eu tinha um vizinho que foi vítima da paralisia infantil, né? E me lembro do Dr. Lamar. Dr. Lamar era um pediatra que escreveu ali o que seria um manual do bebê, né? A vida do bebê, onde todo pai de primeira, no meu caso, né? O pai de primeira viagem, seguia, chorou, não sei o quê, você ia lá e tal, e acompanhava a vida do bebê. Eu não tinha família perto, avó, mãe e tal, então era meu manual, o livro do Dr. Lamar, eu aprendi a admirá-lo. E ele dizia que era chamado por famílias: doutor, meu filho teve uma febre e agora tem dificuldades para andar. E ele chorava por dentro. Como dar a notícia ao pai: olha, seu filho não vai mais andar, né? E isso acabou com a invenção mágica do Sabin, que é aquela gotinha, né? Que acabou com esse martírio. E eu tive a oportunidade de conhecer o Dr. Sabin, que é casado com uma brasileira, ele é de Paris, falava português, ele morreu há pouco tempo, né? Falava português muito bem, e eu admiro muito a vacina e principalmente essa gotinha, porque nem injeção ela é apenas gotinha, né? E acabou esse problema para as famílias. E fico me perguntando, como alguém pode ser contra a vacina? E esse grupo foi ao presidente Jair Bolsonaro defender uma postura de governo que agora é oficializada, né? No sentido de que quem não quiser vacinar. Eu entendo que a vacina é obrigatória porque alguns direitos, eles são superiores aos direitos individuais, porque nada é tão absoluto, nem o direito à vida, porque um policial tem o direito de tirar a vida, que é um direito sagrado de todos, de alguém que esteja ameaçando o patrimônio ou a vida de outrem, né? É possível. Então, veja bem que nem o direito à vida. E aí me vem aquela ideia de que no futuro a inteligência artificial vai te controlar e vai te fazer tomar alguns cuidados. Falar, eu não quero alimentar direito. Tá bom, mas você não terá emprego, porque a inteligência artificial vai atrás de você. Você não se alimentou direito, então você não será contratado na minha empresa. Ah, mas por que eu não fui contratado? Porque a inteligência artificial decidiu assim, ela analisou a sua vida. Quer dizer, você tem o direito a não se vacinar, mas, por exemplo, se você não vacinar seu filho, ele não será matriculado na escola ou talvez não entre num transporte coletivo, se algum governador decidir assim, tem que apresentar o cartão de vacinação. Então, eu vejo assim duas coisas. A primeira, a decisão de liberação do remédio, não precisa ficar controlando isso. E o segundo é muito cuidado com esses grupos radicais aí, lunáticos. E você, Fiuza, duas questões então, essa notícia que voltou a ser compartilhada agora, sem contextualização, e também essa defesa do presidente Bolsonaro da liberdade na questão da vacinação. Fiuza. O remédio é a politização, eu vou pular, a gente já sabe o que está em curso aí, não é um debate de saúde. Agora, em relação à vacina, eu vejo propensões bem preocupantes de controle, né? Quer dizer, essa questão de você só sai de casa, né? Mais ou menos isso, né? Os adeptos do lockdown rigoroso e extremo,
eles em geral são aqueles que dizem, né, que trazem a ideia de que enquanto não tiver a vacina, a população não pode mais circular. Isso é uma premissa falsa. Isso é uma premissa que carece de demonstração científica. E se carece de demonstração científica, não pode ser política pública de saúde. Então, a liberdade, né, do indivíduo, do cidadão, como ele vai cuidar da sua saúde, tem que ser preservada. Evidentemente, dependendo da situação, dependendo da atividade, dependendo do ambiente, é exigida, sim, a vacina contra determinados males, né? Isso tem que ser, como sempre foi, né? Tem que ser setorizado e tratado com bom senso. Não pode ser, a partir do coronavírus, surgiu essa ideia de que se há contágio, a sociedade não pode funcionar. É essa experiência que nós estamos ainda tentando sair. Uma experiência irracional, absolutamente irracional. Inspirou e inspira muitos cuidados, né? A gente tem sido, inclusive, muito mal entendido, eventualmente, às vezes até de forma deliberada, né? O mal entendido deliberado está muito em voga, né? Dizer o seguinte, não, então o que é isso? Você advoga aí liberou geral, uma aglomeração? Todo mundo sabe que não. Todo mundo sabe que não, né? Ainda hoje, principalmente hoje, as condutas responsáveis, com bom senso, com observação do que se passa nas sociedades, é fundamental. Lugares onde tem mais gente doente requerem mais cuidado do que lugares onde não tem tanta gente doente. Por exemplo, o bom senso que sempre governou as situações de epidemia, né? As situações onde há contágio. E o bom senso foi abolido na epidemia de Covid-19. Né? Surgiu uma diretriz mística, de todos dentro de casa, uma diretriz inútil, uma diretriz que não protegeu quem precisava de proteção. Aí surgem outras falsas ressalvas, né? Do tipo, mas então o que é isso? É uma crueldade com os mais velhos que não podem viver? Não, nada disso. Apenas todos têm que ter o cuidado especial em relação ao contágio com quem está doente, com quem está sintomático e com quem é vulnerável. Sempre foi assim. Ambiente fechado, máscara e as formas próprias de contágio desse vírus. Então, o bom senso não foi abolido, né? O que a opinião pública precisa estar bem atenta é a isso. Quer dizer, o coronavírus não veio estabelecer algo assim. Ou você sai de um lockdown para vacinação obrigatória. Sem vacina, você é um subcidadão. Sem vacina, você não circula na sociedade. Não pode. Eu acho que é sobre isso, talvez, que o presidente tenha querido se referir. E isso, de fato, o princípio da liberdade individual que foi massacrado durante essa pandemia. Aqui no Brasil, nós tivemos situações sem precedentes, né, de medidas sanitárias servindo para arroubos ditatoriais de gestores locais, inclusive violentos, né? E esse comichão, essa tentação, essa tara meio mórbida de controle continua no ar.